A 92 FM apresenta o documentário Dugas de Alma, Garra e Coração. A história do Criciúma Esporte Clube nos conecta, com Matheus Mastella e Luciano Fernandes. Patrocínio Pão do Pá. Quem come pão é mais feliz. Shieldcar, a proteção veicular mais completa de Santa Catarina. Barcelona Lanches, o melhor x-salada e a melhor tábua da cidade. Joalheria e ótica Lanco, amor que brilha feito joia. Doutor Eduardo Martins, transplante capilar de alto padrão. Vencer Exucre e torne-se o profissional que o mercado procura. Natiflex Colchões Magnéticos, direto de fábrica em 18 vezes no boleto. Dom Pettini Barbearia Club, marque o seu tempo. E Bombando Carros, seu carro a um clique. Um abraço, boa noite a você ligado aqui na 92 FM. Estamos começando mais uma edição do nosso Dugas de Alma, Garra e Coração, terceiro episódio com muita informação do Tigre, não do Tigre atual, mas do Tigre que nasceu em 47 com o nome Comerciário Azul e hoje o Criciúma Esporte Clube da Série A do Campeonato Brasileiro. Já contamos muitas histórias legais, muita curiosidade, queremos a sua participação, interação, enfim, para conectar com a gente em mais um capítulo de muita história boa, relembrar os bons momentos aí do nosso Criciúma Esporte Clube. E estamos juntos nessa empreitada com ele, o cara que sabe tudo do Criciúma Esporte Clube, nosso Luciano Fernandes. E aí, meu querido, um abraço, boa noite, tudo bem? Boa noite, Mastella, boa noite aos ouvintes. Cara, ansioso para mais um programa, muita história legal. Espero que a gente dê conta hoje, né? A gente sempre prepara o material e sempre vai sobrando um pouquinho pro próximo programa, mas tá... Hoje, cara, muito interessante hoje. É mesmo? Coisas fantásticas. Majestoso? Por que majestoso, Mastella? Por que majestoso? Por que majestoso? Então, a gente vai contar daqui a pouquinho. Cara, olha, vai ter muita coisa legal pra gente falar, meus amigos, aqui no nosso Dugas de Alma, Garra e Coração, a história do Criciúma Esporte Clube. Já quer contar alguma coisa? Não, Mastella, tem Rapidinho. Claro, vai. Eu lembrei agora. O homem tá sem história hoje, gente. Literalmente lembrei agora, cara. Lembrando de uma flâmula que eu tenho em casa. No passado, o comerciário tinha um apelido do Bacharel da Pelota, né? Sim. E nós vamos falar por que do Bacharel da Pelota hoje também, agora que caiu a ficha, rapaz. Bacharel da Pelota? Essa aí não tá no roteiro. Essa eu lembrei agora. Tá certo, então, vai contar na sequência, mas antes, meus amigos, para você que tá ligado, deixa eu agradecer os nossos patrocinadores, parceiros aqui do nosso Dugas de Alma, Garra e Coração, a história do nosso Criciúma Esporte Clube, o nosso Dugas, trazendo esse rádio documentário exclusivo da 92 FM, agradecendo também o Pão do Pá, grande Pão do Pá, obrigado de coração, Joalheria e Ótica Lanco, grande Joalheria e Ótica Lanco, Shieldcar Criciúma, Shieldcar também parceiraça nossa, Doutor Eduardo Martins, gigante doutor, também eternizando o nosso projeto, Barcelona Lanches, grande Barcelona Lanches, junto conosco neste rádio documentário, Natiflex Colchões Magnéticos também, obrigado a Natiflex Colchões, Dom Pettini Barbearia Club, obrigado também a família Dom Pettini, Faculdades Exucre, também obrigado aí a Faculdade Exucre e Bombando Carros também, fazendo o nosso rádio documentário bombar para todo mundo através da 92 e também da nossa rede social. Então, começando mais um Dugas de Alma, Garra e Coração, com muita história boa do Criciúma. Tô pegando jeito com as trilhas, as combinações, pelo menos até a gente sair da história do comerciário, que eu acho que ainda nós vamos continuar mais um tempo. Quando eu fiz o pré-roteiro com o Luciano, história do comerciário, não sei o que, presidente já tá, o presidente era o terceiro episódio da entrevista, só que a gente nem saiu do comerciário, porque o homem tem muita história. Ainda tem camisa azul na mesa, Mastella? A gente nem migrou de cor ainda, né? Tem uma azul na mesa. Tem uma camisa azul, né? Essa daí é mais rara, né? Essa daí é mais rara, e daqui a pouco a gente mostra a camisa azul. Tá, tu quer falar da flâmula ou o que primeiro aí? Não, Mastella, assim, primeiro eu acho que vale a pena a gente fazer voltar uma retrospectiva rapidinho, né? A gente viu lá no começo a importância, a influência do carvão, a gente viu os primeiros times da região, Mampituba, Ouro Preto, né? A gente viu a fundação da Alarme, o quanto o Criciúma foi importante na fundação da Alarme, Mastella. Vimos o primeiro título do comerciário, né? Comerciário, fundação da Alarme. Vimos o primeiro título, que é a Copa Santa Terezinha. Olha quando a gente viu o porquê do cor azul na camisa do Criciúma, Mastella. Sim. A gente viu isso, depoimentos do seu Carlos Borba, né? A gente viu o hino do comerciário, Mastella. E nesse hino a gente viu a frase "o mais querido",
Contamos o porquê de o mais odiado para o mais querido. Não sei se tu lembra, né? O odiado, porque... Eram os filhos de papai, os filhos do tá centro. certo, filhos do centro, é verdade. Aí depois fizeram uma eleição fajuta com a urna lá no Centrão, aquela situação toda, né? Na festa de São José. Exato. A gente lembrou com o Zé da Silva algumas histórias, né? Do botar um carneiro pra engordar e não comer aquele carneiro. 10 anos invicto, né? Metropol. Então a gente viu com o Zé da Silva também no programa passado o quanto foi importante, né? Os adversários aqui na região, ter adversário, Sim. como a cidade respira futebol. Nós temos um depoimento hoje de um ex-presidente que aparece pela primeira vez o nome dele hoje aqui no nosso programa, seu Antenor Angeloni, e ele fala isso da rivalidade. No depoimento ele comenta um pouquinho dessa rivalidade. Peguei o maior pra ti? Pra mim é o maior da história, tá? Mastella, assim, ó, o Criciúma teve alguns grandes presidentes, né? Eu não queria botar em ordem, mas eu cito para mim, os três principais. Moacir Fernandes, obviamente, sim. Antenor Angeloni, e já coloco o atual Gilmar Guedes na galeria dos grandes presidentes do Criciúma. Eu assino embaixo contigo, tá? Tivemos outros grandes presidentes, sim, a gente vai comentar também. Tivemos alguns inomeáveis, né? Não, tem. Mas tem uns que tem uns que não vão estar no nosso rádio documentário. A gente vai deixar passar batido. Vai deixar passar batido, né? Essa situação então, toda. Isso a gente viu, Mastella. Vimos também rapidinho, só pra lembrar do primeiro jogo lá em 47, quando o Comerciário foi fundado. Isso. 2 dias depois, né? Foi fundado dia 13, jogou dia 15. Perdemos o jogo. Perdemos pro São Paulo da Operária Velha, né? Da Vila Operária, né? Da Vila Operária, desculpa, né? Da Vila Operária. Depois perdemos de novo, marcamos um gol. O primeiro gol, né? E na terceira vez, 40 dias depois, ganhamos por 3-2 daí. Vimos também que em 47 a gente jogou a primeira partida fora dos domínios da cidade de Criciúma, né? Que foi contra o Macedo de Siderópolis. Isso. O Macedo Soares de Siderópolis foi o nosso primeiro jogo fora, nos domínios da cidade de Criciúma, né? E o nosso... Comentamos rapidinho, bem no final do programa, semana passada, que o nosso primeiro jogo interestadual foi em Criciúma, né? Foi na cidade de Criciúma, porém, foi contra o time de Porto Alegre, que é o Nacional Atlético Clube. A gente falou rapidinho no final do programa passado. Primeiro jogo contra um interestadual, digamos assim. Tinha aquele sentimento diferente, né? Sim, Comerciário pagou o pessoal, quando fundou o Comerciário, arrecadou dinheiro para comprar a primeira bola, tal, e depois ter esse primeiro jogo interestadual que realmente mostra o passo importante que o Comerciário dava na época. A gente escutou, né, Marcela? Muito interessante. A gente não descobriu ainda o autor, né? Ou o cantor do hino do Comerciário. Sabe que eu mandei mensagem aí pro 2, 3, até fiquei com contato do Jorge Nando, não consegui, mas a gente tá atrás. Até o final do rádio documentário nós vamos descobrir aí. Nós vamos descobrir quem fez aí o hino do Comerciário. E pra final, o nosso revival, né? O que a gente já viu até agora. Lembramos que em 49, 50, 51, o Criciúma ficou 3 anos invicto, né? O Comerciário, 3 anos invicto. E em 51 foi perder na Alarme, na atual Alarme. Foi campeão de 51, porém perdeu apenas 4 partidas. Ficou 3 anos invicto, né? Então, que é algo... Esse é o hino que a gente tá falando, né? Isso aí. Que se alguém souber quem fez a composição, por favor, contate-nos. Não, quem cantou, né? A composição é de Carlinhos Lacombe. Desculpa, quem cantou, por favor, né? Quem colocou a melodia, no caso, né? Contacta aí com o Luciano, comigo, com a 92. E ele tem todo um legal, ele tem toda uma sinergia esse hino, né? Dá pra ver que é da época, quando ele termina com o Mais Querido, ele tem um propósito, né? Realmente, é legal, cara, é legal. O Carlinhos sabia escrever hino, né? Sabia escrever, né? Tinha um dom, né? Tinha um dom mesmo. Esse é o hino que a gente rodou aqui. E a gente quer saber quem acabou fazendo a melodia, quem acabou cantando. E vamos lá agora, Marcelo? A flâmula. Eu tô curioso dessa flâmula, tu vai guardar segredo. Qual? Tu tá falando do bacharel? Isso. Eu não trouxe hoje pra gente mostrar, mas eu vou trazer no próximo programa. Então tu vai contar no próximo programa. Não, eu ia falar da história do bacharel. Se der tempo, vamos ver, Marcelo. Tá certo. Vamos pra nossa roteiro, Marcelo. Tá, então é o seguinte, a gente fica 3 anos invicto aí, perdemos em 51, e aí o Comerciário jogava na casa de um, jogava na casa de outro, e a nossa casa, Luciano? Então, Marcelo, assim, era muita rivalidade entre os bairros aqui na cidade. Muita rivalidade. Os clubes, eu tenho até uma revista, posso depois trazer pra ti, que quando jogavam os 4 grandes da cidade, né? Que era o Comerciário, o Metropol, o Atlético Operário e o Próspera, eram os 4 grandes.
a cidade parava, cara. A cidade parava, era o clássico, né? Tinha nomes, sobrenomes clássicos e infelizmente, Marcela, já desde aquela época, muitas brigas. Tinha briga entre jogadores, briga entre torcida. Já tinha? Já era muita rivalidade. E o Criciúma, o Comerciário, como jogava no estádio do Ouro Preto, sentiu a necessidade, Marcela, de ter o próprio estádio. Em busca de um terreno para jogar, para construir o próprio estádio, né? Porque para poder, primeiro, arrecadar, o Comerciário realmente precisava de arrecadar grana. Sim. Então a ideia era vender ingressos, era vender quitutes, guloseimas durante o jogo, né? Então o Criciúma foi em busca dessa aquisição de um espaço, que é onde é hoje o Heriberto Wilson. O espaço, ele foi comprar uma coisa importante, né? O patrimônio do Criciúma, do Comerciário na época e o atual do Criciúma, é um patrimônio 100% adquirido com recursos do clube, ou seja, os sócios lá da época que compraram o terreno, que alavancaram a grana para poder comprar o terreno. Então a gente não ganhou, não foi doado ali. Não foi doado nada. Não é doação onde está o estádio Heriberto. Se a gente pesquisar muitas histórias de times, não do estado catarinense, do Brasil todo, a maioria, não vou dizer a maioria, mas boa parte vem através de uma doação, né? Alguma coisa. Sim, não vou dizer que não tenha doação hoje na estrutura. Sim. Mas na época, a alavancagem desse terreno, inclusive tem a foto aí, vai postar do terreno. Já vamos colocar na sequência. O pessoal que vai depois ver a gente na live, no YouTube. Então tem a foto da onde foi. Como é que funcionou essa história aí, né? O jogador... Deixa eu pegar aqui o nome do jogador, Marcelo, esqueci o nome dele. Que fez o primeiro gol? Não. Tá. O que intermediou, né, a compra do terreno, do estádio, que depois viria a se chamar Heriberto Wilson, mas tinha um codinome nesse meio aí, né? O estádio foi comprado da família da atual, hoje viúva, Ângela Perozzoli. Ângela Perozzoli. Isso, Perozzoli. Ela é de Morro da Fumaça, né? Ela era dona na época de uma hospedaria e um restaurante lá na região. E o jogador, que era o Bigode, de Morro da Fumaça também, né? Ele jogava pelo Comerciário. Esses nomes são muito engraçados. Nome de jogador de bairro, né, cara? Pois é, cara. Então o Bigode fez essa intermediação aí para aquisição do terreno, né? Até então não tinha nome, obviamente, né? E daí então surgiu o terreno ali, onde é. E quem é mais antigo, meu pai conta, lembro como tava, aliás, que ali tinha um banhadão, né? E se tu vê, hoje existe até hoje, que seria onde é o Colegião ali. Sim. Aquela região do Colegião, da trave ali. Ali era um banhado mesmo, muita água, né? Se a gente for só para descrever a foto aqui, porque o pessoal que tá na rádio também, quem tá acompanhando na rede social, seja no corte, no YouTube, vai ver a foto, mas é uma maquete que tem uma praça ao redor, ele tem um lado uma arquibancada coberta, ele tem outro lado uma arquibancada descoberta e ele tem uma pista de corrida, né? O da maquete já tá mostrando a maquete agora. O da maquete, né? O da maquete só pra gente ter uma dimensão desse terreno aí, né? Do que foi do terreno aí depois que viria a ser o Heriberto Wilson, que a gente vai explicar o porquê, mas pra ter uma noção do espaço que foi comprado, do espaço que foi adquirido ali pelo pessoal do Comerciário, né? Que não é um espaço pequeno, né? Não, é um espaço pequeno. Que o pessoal já comprou, o legal, a visão, né? O pessoal já era visionário, né? Já tinha uma mentalidade lá na frente de não fazer um negócio pequeno, né? Marcelo, já fazer um negócio grande mesmo, né? Para os ouvintes ficar bem situado, na década de 50, o terreno adquirido é exatamente onde a gente tem hoje o estádio Heriberto Wilson. Sim. Essa maquete que tem ali, que tu tá postando aí no YouTube, a maquete do local. E para ficar registrado agora, nesse dia do lançamento dessa maquete, foi que surgiu a primeira vez a palavra majestoso. Então só vou ler rapidinho a... Mas criaram do nada majestoso? Como é que foi? Vamos lá. A grandiosidade da sede do Comerciário Esporte Clube, falando da maquete, ainda em conclusão, está conforme o valor do alve azul e a importância da cidade. Aliás, é um legítimo orgulho para a capital do carvão, como se pode comprovar na maquete que ilustra essa página. Da construção majestosa, seguindo a um estilo moderno e funcional. O estádio olímpico Heriberto Wilson conta com ampla quadra de futebol, combinada com pistas de atletismo, ginásio para o esporte amador, piscinas especiais para grandes competições.
parque infantil, tudo bem disposto e iluminado. Essa foi a matéria do dia dessa maquete. Então quer dizer que o majestoso, a primeira vez utilizada foi que a gente usa hoje, vamos pro majestoso acompanhar a partida, é porque é uma maquete, traduzindo no português, claro, bonita. Bem feita. Já estava construindo, a maquete sim. construção. Mas só pra gente ter uma dimensão do que era. Porque era um projeto bem feito, no caso. Muito bem feito. Pra época já era avançado. E óbvio que, se olhar a maquete, não chegamos próximo disso. A gente, aliás, foi muito além disso, né? Sim. Mas realmente teve a piscina, tem fotos aí também da inauguração da piscina. Foi um outro evento gigantesco aqui na cidade, competição, vieram nadadores de fora. Tem uma foto, se quiser mostrar aí depois, do estádio olímpico ainda, com a piscina ao lado, Marcela, muito interessante essa foto. Tem uma foto que o pessoal está acompanhando, rapaz, parece a competição olímpica, todo mundo ao redor assim da piscina. Na inauguração da primeira vez, milhares de pessoas compareceram à inauguração, admirando e assistindo a beleza dos criciumenses que se faziam presentes aí. Legal que tem registro dessa época, né? Muito legal isso aí, cara. Muito legal. Então vamos lá, só pra gente resumir. O estádio olímpico Heriberto Wilson. Por que olímpico, Marcela? Porque tinha pista de atletismo, era para práticas de outros esportes olímpicos. Então o complexo ali do Heriberto Wilson, né? Era para quadra de salão, futebol, atletismo, pista de tanto de velocidade ou longa distância, piscina olímpica. Então era um complexo olímpico, né? Ele não era só futebol, não era só futebol. Ele tinha outras metas, ele tinha outros objetivos. No futuro a gente, daqui a pouco, hoje ainda a gente vai falar um pouco de... Tu falou do futuro de glória, né? Mas tivemos um passado não tão bom assim no futebol, lá na década de 70. Sim. Que a gente ficou apenas com o clube funcionando. Então as piscinas funcionavam. Só o Olímpico funcionava. Só o Heriberto Wilson não funcionava. Isso, mais ou menos por aí. Só como amador, né? Então, realmente o estádio olímpico fazia jus na época ali, né? Eu lembro da piscina, Marcelo. Eu sinceramente eu não lembro. Eu lembro da piscina e lembro do dia Tomamos banho na piscina? Não tomamos banho na piscina. Não tivemos esse privilégio. Mas eu lembro dela, deixa eu lembrar. Corremos na pista de atletismo? Não, obviamente não. Marcela, quando é que deixou de ser olímpico? Só pra gente... Cara, rola uma discussão gigante nessa história. Então essa discussão a gente vai falar depois do intervalo, pode ser? Pode ser. Já, porque o primeiro bloco já foi, meus amigos. Mas já era pra ter acabado o primeiro bloco do estádio, não acabamos? Não, mas a gente vai deixar pra depois do intervalo. Por que deixou de ser olímpico? Informações. Também será que o Luciano vai explicar por que Heriberto Wilson foi doado? O terreno não foi doado, o que aconteceu? Mas a gente vai, depois do intervalo, contar mais detalhes aqui no Dugas de Alma, Garra e Coração, a história do Criciúma Esporte Clube, comigo, com o Luciano Fernandes. Estamos de volta com Dugas de Alma, Garra e Coração. A história do Criciúma Esporte Clube nos conecta. Patrocínio Pão do Pá. Quem come pão é mais feliz. Shieldcar, a proteção veicular mais completa de Santa Catarina. Barcelona Lanches, o melhor x-salada e a melhor tábua da cidade. Joalheria e ótica Lanco, amor que brilha feito joia. Doutor Eduardo Martins, transplante capilar de alto padrão. Vem Cerezucre e torne-se o profissional que o mercado procura. Natiflex colchões magnéticos, direto de fábrica em 18 vezes no boleto. Dom Pettini Barbearia Club, marque o seu tempo. E Bombando Carros, seu carro a um clique. Voltamos, meus amigos, aqui na 92 FM, eu e o Luciano Fernandes com a Dugas de Alma, Garra e Coração, a história do Criciúma Esporte Clube. Tem o nosso Lucas, tá participando aí, nosso parceiro, um abraço, amigo. Meu pai aqui escutando pediu para comentar da casa da velhinha dentro do campo. Quer saber se já pagaram ela? Casa da velhinha. Essa é a história pra gente ir atrás, hein? Tem que ali tá a foto do terreno. Pois é, deixa eu botar. Não tem nenhuma casa ali, não. Essa história, vou de atrás, mano. É legal isso aí, né? Confesso que eu não... É novidade pra mim. É novidade, mas é novidade, meus amigos, o Rádio Documentário aqui na 92 FM comigo. Gostamos de novidade pra gente. Gostamos de novidade. Importante. História todo mundo tem e todo mundo merece contar. Cada um tem a sua. Isso é importante. Com certeza. Tá, e olha aqui, ó. Daqui, ó, grosseria, desculpa, né? Olha aqui, eu não tô falando. Desculpa, Luciano. Ô, Luciano, é jeito de falar, tá? É até o da intimidade. O cara fica íntimo e fica nisso, né? O Olímpico, Estádio Olímpico Heriberto Wilson. Ele deixa de ser olímpico, obviamente. Quando, como, por quê? Marcela, vamos lá. Existe uma triste
coincidência na história do clube, tá? Não sei se... Primeiro jogo foi uma derrota. Uma derrota. Olha a quantidade de camisa que a gente lança isso aí lançou camisa, é sinal de... O estádio Olímpico Heriberto Wilson, ele foi inaugurado no dia 16 de outubro de 1955. E adivinha qual foi o placar do jogo? Derrota. Uma derrota. Contra o Imbituba, né? Contra o Imbituba. Contra o Imbituba, terra da mamãe. O primeiro jogo quando o Criciúma muda de nome. E aí vai. É umas coincidências meio loucas na história do Criciúma aí. Mas vamos lá, o estádio Olímpico Heriberto Wilson foi inaugurado no dia 16 de outubro de 55. Com uma derrota de 1-0 para o Imbituba, uma partida amistosa. Valdo era o atacante do time do Imbituba que fez o primeiro gol no estádio Olímpico Heriberto Wilson. Mastella, pela maquete a gente vê o porquê do Olímpico, né? Ginásio, pista de atletismo, piscina, né? E aos poucos foi acabando. Na década de 70, quando começaram a construir as arquibancadas, na década de 80 mais precisamente, é óbvio que o terreno... Porque o estádio, o gramado na época era de 112 metros por 100, uma coisa, era muito mais largo, né? Não tinha, desculpa a redundância, padronizado, né? Isso. Então daí para poder fazer arquibancada nas laterais, obviamente que teve que sumir a pista de atletismo. Sim. Então se tu ver a foto ali da década de 80, tu vai ver que existe em volta do gramado um quadrado ali, né? Que é onde os jogadores aqueciam e tal. Mas já não era mais olímpico, não era redondo já, né? Ele tinha uma parte com arquibancada coberta, 1/3 apenas, e como se fosse, só pra gente situar, galera, de um lado da torcida Os Tigres, uma arquibancada, do outro lado da Guerrilha Jovem, mais um pedaço de arquibancada, e nas cadeiras, um pedaço, ou melhor, onde fica a imprensa, um pedaço de área de arquibancada descoberta. Isso. Só pra gente situar o pessoal que tá escutando, né? Tá. Ô, Mastella, eu vou pedir pra te botar aí no YouTube depois, voltar claro. uma foto, a foto C ali, a segunda foto do estádio ainda Olímpico Heriberto Wilson. Essa foto é interessante, Mastella. Aí vamos lá. Tudo é difícil, né? Pro comerciário, né? Primeira coisa, o campo. O campo tá virado. Então, a história do campo virado, cara. O gramado plantado, graminha pronta, pintadinho, tudo como anda o figurino. Gastamos tudo que tinha que gastar. Todo o dinheiro lembra lá que a gente falou que nada foi doado, foi tudo ainda o texto fala da fanática torcida comercialina, né? Num aquecimento, num jogo, num treino, o goleiro do comerciário, que era o goleiro Mário na época, né? Sem piada, obviamente, né? O goleiro Mário viu que em qualquer hora do dia, em qualquer momento, o sol estaria pegando de frente a defesa. Seja o goleiro na hora de pular para pegar uma bola, ou o zagueiro para cabecear para cortar uma bola. O campo era virado, ou seja, para o pessoal que está de casa se situar, onde hoje é o placar eletrônico, ali era uma trave. Ali era uma trave, ali onde é o placar, bem onde é o placar eletrônico. E aonde é outra, obviamente, daí na outra, ali no... A outra diagonal oposta, do lado da cadeira, né? Isso, lado esquerdo entre da cadeira. Entre a cadeira e a guerrilha? Seria a outra trave. Então o campo ele era de uma forma diagonal. E o goleiro numa... Daí foi aquela correria, corre, tira gramado, joga planta pro lado e planta pro outro, daí bota o estádio, ou seja, o campo na posição atual que é hoje. Então jogou pra direita ali, né? Rotacionou ele pra direita pra botar na posição que tá hoje. Mas não chegou a ter jogo oficial, né? Não chegou a ter o jogo oficial. Foi no treinamento. Foi no treinamento, o goleiro do... Imagina se eles treinam, dá 5 dias nublado, né? Aí no jogo dá sol. Ia ser no jogo, né? Ia ser no jogo? Não tinha como, né? Não ia ter como, né? Então tem essa história, o gramado virado realmente aconteceu. Cara, eu tô imaginando, eu te confesso que eu já fiz várias vezes o exercício de quando eu vou no jogo do Heriberto Wilson. Na torcida visitante. Eu não lembro de já ter ido ali na torcida visitante. Eu tô pensando aqui, mas fica me achando, cara, como é que caberia aqui um estádio atravessado ali? Pior que é, né, cara? O cara já vê tudo apertado hoje, né? Sem muito espaço, porque do lado de lá ainda tem um pátio, mas do lado de cá não tem muita coisa. Mas na época não tinha as cadeiras. Não tinha as cadeiras, obviamente, e tal. É que a gente tem a imagem de hoje, né? O estádio era mais embaixo, né? Se a gente observar a foto aqui, ao redor, são até bem menos casas. Tem a piscina, tem. Mas tu virar o estádio, automaticamente não vai pegar na piscina. Não vai pegar. E tem um ginásio ali, ou seja, daria, só que é estranho, né? É muito estranho, né? E o gramado era muito baixo, né? Hoje ele tá muito acima do terreno, né? Ele tava rente ao terreno ali, rente
ao nível do terreno mesmo, Sim. ali pela foto. Hoje o Heriberto Wilson, o gramado do Heriberto Wilson, ele é muito mais alto. É mais né? alto? Sim, ele... da década de 80, 86, 87, 88, eu fui jogos na que a gente chama de baixadinha, né? Sim. Então, não sei se tu já foi por baixo da arquibancada, ali embaixo da cadeira, ali assistia jogo por ali era local pra ali gente era o padrão do gramado? não, o gramado tava... Então, seria na barriga da pessoa que estivesse ali, vamos imaginar. Uma pessoa adulta, né? É um metro e meio, hein? Mais ou menos. Então, eu assisti jogo ali embaixo da arquibancada, né? E a gente ficava no alambrado, eu era criança e meu pai, que era adulto, vamos lá, imaginar. O gramado tava meia cintura, mais ou menos assim. Imagina. Então tu via as pernas do jogador, né? Sim. Em 86 era assim. Bom, mas, Martela, nessa foto ali, daí em seguida essa foto, nós tivemos um outro factoide na história da construção do Heriberto Wilson. Eu li e não acreditei. Ou melhor, acreditei, modo de dizer, né? Modo de dizer. Então, que é o questão da primeira arquibancada do estádio Olímpico Heriberto Wilson, né? Todo mundo trabalhando, construindo a arquibancada, essa que tá aí na foto também, essa arquibancada construindo. Até que um torcedor chamado Paulino Búrigo, né? Família Búrigo em Criciúma, ela é muito forte, né? Desde aquela época. Irmão do seu Lédio, Búrigo. Opa! Que foi diretor do Criciúma há muito tempo. Foi num jogo, foi assistir um treino aí no comercial, a galera ia... Olha o nível de... Esses treinos davam confusão, hein? Foi assistir o treino não do dá pra treinar o comercial. E sentou na arquibancada. E eu fico imaginando o seguinte, tem 200 mil lugares pra sentar na arquibancada, porque é treino, cara. Sim. Não tinha... Vazio, outro torcedor que não tem o nome. Ou o pessoal tava trabalhando na época, ou tava em casa ajudando a família, não era todo mundo. Ou a criança fugia da aula pra ir, né? Que era fanático por futebol, era assim na época. Não tinha muita coisa. Provavelmente. O Zé semana passada não comentou que saía da escola direto pro Heriberto Wilson pra poder ser gandula pra depois ficar brincando. Ele contou isso aí, então o Paulino Búrigo sentou na arquibancada pra ver o treino, irmão do seu Lédio, e um outro torcedor, que esse não tem um nome, infelizmente, sentou na frente dele. E a triste coincidência é que ele notou que ele não conseguiu mais ver o gramado. Ou seja, a arquibancada do Heriberto Wilson, na época, não tinha inclinação suficiente pro cara que sentasse atrás ver o gramado quando tivesse alguém sentado à frente. O que aconteceu? Derruba a arquibancada. Derruba a arquibancada, vamos fazer nova. Não pode. Então lá, a arquibancada não tinha inclinação suficiente, tudo mais uma vez teve que ser refeito, né? Então já começou bem conturbado a história do Estádio Olímpico Heriberto Wilson. Engraçado é que para qualquer situação, para qualquer área, quando tem erro sempre sobra para alguém. Para alguém sobrou. Provavelmente. Para alguém sobrou, né? Agora não sabe se foi pro engenheiro ou para quem construiu. O engraçado é que é uma situação, talvez na época, até por mais ter dado a bronca, foi tratado normal, vira, destrói, constrói. Mas hoje é que seria inadmissível, né? E não se tem registro do que aconteceu. Não tinha WhatsApp na época, né? se foi gasto mais, enfim, mas tu imagina só, tu fazer um estádio, primeiro com a trave batendo sol nos goleiros e nos jogadores, depois a arquibancada. E ainda quando tu estreia o estádio, tu estreia com derrota? Perdão, de 1-0 pro Bituba, gol do Valdo. Vamos trocar de lugar, né? Valdo. Vamos trocar de lugar, né? Ô Mastella, e pra gente finalizar um pouco a parte do Heriberto Wilson aí, né? Que tu perguntou por que do Heriberto Wilson. Existe duas versões, tu perguntou mais cedo. Pois é. Do Heriberto Wilson, né? Existe a que tá documentada nos livros, que é a que a gente vai explicar agora, que foi inicialmente para inaugurar, para homenagear um político aqui da região, né? Que era, na época, ele é de Tubarão, se eu não estou enganado, ou de 13 de maio. Não, o Heriberto Wilson era de Tubarão. Então, dá para dar uma pesquisadinha rapidinho, né? Dá uma pesquisadinha. Então, o objetivo, o que se fala é que foi para homenagear um político... É de Tubarão. Político da região. 30 de abril de 1902. O Heriberto Wilson foi político brasileiro, trabalhou na organização Laje, do empresário Henrique Laje. Essa é a história do Heriberto Wilson. Então, o nome escolhido foi para homenagear um ex-governador, ele era ex-governador de Santa Catarina, Heriberto Wilson. Esse é o original. Que está no registro. Porque eu sempre escutei uma história, Luciano, que o Heriberto Wilson doou a iluminação do estádio, aí por isso recebeu o nome. Isso, isso é a lenda.
Cara, assim, ó, é aquelas lendas que muito contado viram fatos, né? É o fosso do Heriberto Wilson da Copa da Libertadores de 92. Que tinha que ter o fosso, que na verdade não é bem assim, né? Não é bem assim. Então, cara, eu conheço gente que vai bater de pé junto, que o fosso era exigência da Libertadores, né? E eu sempre falei, não existe essa exigência. Nunca existiu. Foi, até o João Lucas contou no livro, o Luciano já contou também, o pessoal queria ganhar um dinheiro do governo, né? Queria pegar um dinheiro do governo a mais para aumentar a capacidade, só porque o dinheiro que deram mal dava para... A única exigência que tinha que ter um sistema de segurança para jogos da Libertadores. Sim. Né? Que podia ser tela, alambrado. O Criciúma tentou chulhar um dinheiro com o governo e um fosso e uma iluminação a mais ali, conseguiu, né? Foi por isso aí. Mas então essa situação da doação da iluminação é uma lenda mesmo, assim. A princípio sim, Marcelo, até tá registrado ali no livro. No livro fala que foi uma simples homenagem. Então fica por isso. Que foi a direção do comerciário que fez na época, né? Sim. Que fez na época, obviamente, né? Bom, o fato é, estádio inaugurado em 16 de outubro de 55, deu ânimo top pro comerciário. A gente foi campeão em 55 da Alarme já. Olha só, foi pé quente, né? Foi pé quente. Começou mal e terminou bem, né? Começou mal, é verdade. Tem a faixa da Alarme ali de 55. Muito, muito bonita essa faixa da Alarme 55, por sinal. A gente já vai botar aqui na tela. Tem o time também, se eu não me engano, com a faixa de 55, uma faixa muito bonita. Rapaz, é uma faixa azul, escrito campeão e uma logo EC. Criciúma Esporte, Comercial Esporte Clube. Um C maior, um E menor e um C menor, né? Isso, mas quando eu digo que ela é bonita, Marcelo, é o material dela. Eu tenho faixas mais novas, que é um tecido mais... Ela é peluciada, é um material... Uma faixa realmente diferente pra época, entendeu? De 55. O formato da letra também, né? Diferente e tal. 55, né? A fonte, né? A fonte da letra, né? Então, que legal, cara. É muito massa. Né? Essa faixa, tem uma foto, eu acho que não postei, mas eu posso postar depois, dos jogadores, os perfilados no Heriberto Wilson com essa faixa aí. Não, temos a foto aqui, ó. Foto, a equipe campeã em pé. Tem a Maria Souza, que é a madrinha, o Preto, o João, o Neri, Murici, Ari, Pachá, o Paulino Buigo, o mesmo que sentou na arquibancada, agachados, esse aí estava em pé na foto, os agachados, o Dionísio, o Hélio, o Osni, o Ramos, o Vanderlei e o Bigode. Essa então a turma aí, campeã do comerciário no Estádio Olímpico Heriberto Wilson, em 1955. Depois o Criciúma foi campeão em 57 e 58, né? E voltou a ser campeão da Alarme em 60. Daí a década de 60 foi uma década de ouro para o futebol da cidade de Criciúma, né? Para o futebol da região sul aqui, né? Sim. A década de 60, porém o comerciário não passou por uma época boa, né? Então lá no final de 60 que a gente volta de novo para os holofotes. Na década de 60 ali, Marcelo, dos 10 títulos catarinenses, 6 vieram para a cidade de Criciúma, né? Então 5 com o Metropol e 68 com o Comerciário. O Comerciário iniciou 60 mal, né? 60 mal, iniciou mal. Uma década. Eu tenho um depoimento, um registro, um vídeo do Conte falando que nessa época, para ele era jovem, ele tinha 16 anos, né? Então, o que aconteceu? Eles pegaram e dispensaram os jogadores que vieram da época e promoveram toda a base para profissional. Então, onde ele surgiu, com 17 anos, ele se tornou profissional no Criciúma, porque toda a gurizada do Sub-17 virou profissional. Ou seja, não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro, foi uma época bem ruim mesmo. Só que o Conte, ele teve que servir o quartel, né? Ele, na época, ele teve que se alistar e foi servir. Ele é uma pessoa muito alta, né? Não sei se vê no campo ali. Daí ele foi pro quartel, Brasília, ele serviu, e depois na volta, voltou pro Comerciário, daí o time do Comerciário, que era a base que ele tava, se tornou campeão de 68. E o legal, daí aí vem um DNA muito forte do clube, Marcelo. O título catarinense 68, nós vamos contar com mais calma sobre ele. Claro. Os jogadores, a maioria, oriundos aqui da nossa região. Peneira. Foram feitos peneirões, porque o Criciúma não tinha grana para contratar, o Comerciário. Então vamos fazer peneirão. Daí tem os jogadores daqui da região, né? Chiquinho, o Valdomiro, tudo que morava aqui na região, né? O próprio Conte tá até hoje.
Então foi peneiras aqui da região que tornou aquele time que a gente tem hoje ali. Tem um trechinho aqui da entrevista do Conte, pessoal da Faculdade SATIC, sobre essa situação de usar jogadores da base. Vamos ouvir um trechinho aí, Luciano, por favor. 63, 64, Criciúma na economia sentiu assim um PAC em função da mineração. O Comerciário principalmente deixou de trazer jogador de fora, que até então vinha muito jogador de fora. E assim, então, foram aproveitados o pessoal da categoria de base. A gente não era só o jogador profissional, a gente tinha outra atividade. Então, a gente trabalhava até as 2h30, 3 horas da tarde e vinha para o campo treinar. Terminava o treino às 6 e pouco, e em casa, de lá ia para a escola. Então, eu acabei de comentar. Ele resumiu bem essa situação, né? Trabalhava e depois ia jogar, né? Trabalhava e depois ia jogar. Se trabalhasse de manhã, jogava à tarde. Depois, uma época, a crise foi tanta que não dava para escolher, né? Porque quando a gente falou ali no início, quando foi fundado o Comerciário, os times, se contratava, as empresas contratavam. Claro que o trabalho é importante, mas o futebol era prioridade, né? Futebol era prioridade. Aí depois, com a crise econômica, principalmente da parte do carvão, que o Conte falou, então, ou seja, se trabalhasse de manhã, treinava à tarde. Se tivesse trabalhar à tarde, treinava de manhã. Se tivesse trabalhar o dia inteiro, treinava quando dava, né? Se pensar, Marcelo, que os clubes oriundos das Minas também era isso, né? Os jogadores eram contratados. Você tem meu avô, né? Ele era contratado pelas Minas, né? Meu avô era funcionário de uma mina para jogar futebol, né? Então, batia ponto pela mina, né? E fazia alguma atividade, ele falava sempre alguma atividade ou outra e treinar, né? Só que as minas tinham grana, deixava no caso do Comerciário não tinha isso. Sim. Os jogadores na mina podiam, né? Ó, pode treinar, bate ponto, vai treinar. Só tem ganhar, né? E no caso do Comerciário não tinha isso, então eles tinham realmente que trabalhar. O Conte, ele depois foi campeão, tá aí até hoje, campeão de 68, né, Mastela? De referência, né? Vamos fazer o seguinte, Luciano, vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui no Douglas de Alma, Garra e Coração, a história do Criciúma Esporte Clube. Tem muita história legal, a gente falando da construção do Estádio Olímpico Heriberto Wilson, a crise ali do Comerciário, enfim, tem muita história boa. A gente vai pro intervalo e volta na sequência aqui na 92, é um instante só. A música nos conecta. 92 FM. Estamos de volta com Douglas de Alma, Garra e Coração. A história do Criciúma Esporte Clube nos conecta. Patrocínio Pão do Pá. Quem come pão é mais feliz. Shieldcar, a proteção veicular mais completa de Santa Catarina. Barcelona Lanches, o melhor x-salada e a melhor tábua da cidade. Joalheria e ótica Lanco, amor que brilha feito joia. Doutor Eduardo Martins, transplante capilar de alto padrão. Vem Cerezucre e torne-se o profissional que o mercado procura. Natiflex colchões magnéticos, direto de fábrica em 18 vezes no boleto. Dom Pettini Barbearia Club, marque o seu tempo. E Bombando Carros, seu carro a um clique. Voltamos, meus amigos, no Douglas de Alma, Garra e Coração, a história do Criciúma Esporte Clube. Eu e Luciano Fernandes, torcedor, conselheiro do Tigre, meus amigos, parceiro do Criciúma Esporte Clube, o cara do Museu Carvoeiro, tá com a gente aqui na nossa 92, no rádio documentário, falando da história do Criciúma, do Heriberto Wilson, e agora de um fato importante para o Comerciário, né, Luciano? Mastela, chegamos oficialmente ao primeiro título catarinense do clube, né? Primeiro título. A década de 60 a gente viu ali, até o Conte comentou no áudio, no vídeo anterior, no áudio, que teve uma crise econômica aqui na região, né? Porém, o Metropol veio empilhando títulos catarinenses na época ali, né? Então, e o Comerciário na sombra do Metropol. Então, em 68... deu uma melhorada na situação econômica da cidade aqui, né? O Criciúma fez um trabalho muito forte para trazer esse título de 68 para Criciúma. Mantém Criciúma, na verdade, porque o Comerciário já tinha essa tradição. Então o título de 68, e se tu pegar o elenco da época, né? Foi de peneira, feita aqui na região, com atletas oriundos da região aqui. Então o Criciúma realmente fez uma campanha espetacular em 68. Era um campeonato com 20 clubes, né? Eu vou listar o nome dos clubes que participaram. Claro. Cara, tu imagina, hoje o catarinense a gente fala de 12, né? 10
12 já estamos. Já dá uma confusão, né? 12 times no Catarinense hoje, a gente acha demais, né? Eu sou contra. Então, o campeonato na época participaram 20 clubes. O América de Joinville, o Atlético Operário de Criciúma, o Avaí, o Caxias de Joinville, o Carlos Renault de Brusque, o Almirante Barroso, já existia, de Itajaí, o Marcílio Dias de Itajaí, o Comerciário de Criciúma, o Cruzeiro de Joaçaba, o Ferroviário de Tubarão, Internacional de Lages, o Metropol de Criciúma, o Próspera de Criciúma, né? O Criciúma com 4 times no Catarinense. Que loucura, né? 4 clubes. 4 times, né? O Figueirense, em Floripa, o Guarani de Lages. Depois, o Guarani é um time fundamental nesse campeonato de 68. O Guarani de Lages, marca esse time aí, né? Guarani de Lages. O Comercial de Joaçaba, o Olímpico de Blumenau, o Hercílio Luz ali de Tubarão também, que joga futebol até hoje ainda. O Palmeiras de Blumenau. Blumenau também tinha muito time. E a Sociedade Esportiva Recreativa Perdigão de Videira. Eu me perdi nas contas. 20 clubes. Porco, eu achei que estava em 35 já. Então, o campeonato era dividido em 2 chaves, né? O Criciúma fez que eles chamam de um campeonato esplêndido ali, né? E foi líder da chave dele. E o que credenciou a disputar ir para a fase seguinte. Não teve final o campeonato de 68, era pontos corridos. E Criciúma não foi campeão jogando. O Criciúma foi campeão esperando um empate, né? Aconteceu um empate e o Criciúma sagrou-se campeão. Daí, já vou explicar certinho a história do empate aí. O Criciúma, cara, fez uma festa na cidade estrondosa. Parou a cidade. Trouxe uma banda, uma escola de samba de Florianópolis. Com 150 membros, componentes da escola de samba, na Praça Nereu Ramos. Então foi uma festa improvisada na Praça Nereu Ramos. Então o Criciúma sagrou-se campeão de 1968. Num campeonato de pontos corridos, né? No campeonato de pontos corridos. Não tem exatamente a campanha do Criciúma, um campeonato que tinha uns 20 clubes. Pastela, qual é o problema? O Criciúma fez um jogo festivo pós o título, pós ressaca do título, contra o Internacional de Porto Alegre. Jogo gigante aqui na região, entrega de faixa. Tem a faixa para postar do Campeonato Catarinense de 68 aí, né? Fez uma festa gigante na cidade e, cara, quis o destino que pós-festa, né? Pós-festa ali, veio o Caxias de Joinville, entrou na Justiça Esportiva da época, que já existia, né? Já ia pra Justiça? Já ia. E sobre um jogo de Lages contra o Guarani, esse que eu comentei contigo. Mas alega o quê? Só teve uma alegação nesse jogo aí, e o Caxias tinha empatado esse jogo, e daí ganhou os 3 pontos do jogo, igualou a pontuação com o Comerciário. Então o Comerciário de campeão, com festa, parou cidade e escola de samba e entrega de faixa com o Inter e tudo que tu imaginar, deixou de ser campeão de 68. Doideira, né? Porque... E a faixa, que eu tô vendo aqui, Comerciário, campeão catarinense 68, e tem uma imagem de um sol, não sei se é um sol, enfim, ao lado da faixa. Eu sei, é um detalhe da faixa também, desculpa a minha grosseria. Então isso aí joga tudo fora? A faixa continua tendo, né? A faixa continua tendo. Já vou explicar certinho o porquê, né? Só pra gente lembrar o que aconteceu. Teve um jogo em Itajaí, esse jogo, entre o Marcílio Dias e o Ferroviário de Tubarão. Esse jogo acabou empatado, daí o Comerciário se sagrou o campeão, teoricamente, do Campeonato Catarinense. Tá, calma aí. Teve toda a confusão, entraram na justiça e no fim empatou. Não. O Criciúma foi campeão, o Comerciário foi campeão com esse empate. Tá, okay. Fechou. Festa na cidade. Escola de samba, senhora pra capar e não sei o quê. Tem uma foto dos caras em cima do carro, a gente até mostrou um outro programa aí, tá ali também a foto. Escola de samba, tinha uma rádio famosa na cidade tocando o hino, esse hino do Comerciário que a gente tocou, regado a muito hino do Comerciário.
festa estrondosa, né? Os caras falam que festa de arromba. A foto que tu fala, só pra gente descrever aqui, é o pessoal em cima de um carro branco com bandeiras e gente ao lado. É uma festa gigante, cara. É uma festa gigante. O Criciúma realmente fez uma campanha, o Comerciário realmente fez uma campanha espetacular, eles falam ali. Só que pelo visto o Caxias também, porque igualaram em ponto, né? E o Chiquinho. Mas nós compramos escola de samba. Nós trazemos uma escola de samba. Quero nem saber também. O Chiquinho foi o artilheiro do campeonato e foi o nosso. Eu tenho todas as minhas pesquisas que eu leio, vou atrás da época que o meu avô falava, meu pai. Penso que o Chiquinho foi o nosso segundo grande ídolo, né? Teve o Ari no começo da fundação, né? Ele no álbum de figurinha sempre é o do meio ali, o Ari Búrigo, que é depois foi dono de uma pizzaria aqui na cidade. Esse cara era referência no álbum de figurinha, era a figurinha carimbada. Era aquela figurinha dourada, assim. Dourada, isso. E depois veio o Chiquinho. O Chiquinho realmente era a nossa estrela, foi artilheiro. E o Criciúma dele receber fax pra vender Chiquinho. Atacante? Chiquinho ponta atacante, na época não era. Ponteiro. Ponta assim, de lança, né? Que se falava, né? E ele fazia dupla com o Valdomiro, né? Chiquinho e Valdomiro. Só que ou o Chiquinho era o cara da época, né? Que a época, gente, só pra explicar, o Luciano falou que recebia fax pra vender, né? Telex, fax, enfim. Quem mandava era o clube. Se o clube dissesse que não, acabou. Não tinha conversa. Hoje é muito diferente, né? Mas era uma época que os jogadores que ficavam 5, 10, 15 anos era normal ficar num clube, porque se o clube dissesse que ia ficar, acabou. Independente se ia ter renovação de salário, se não ia ter, era muito difícil ter transferência, né? Tem na história aqui Corinthians, né? São Paulo, né? O Grêmio e o Inter de Porto Alegre, os 4 estavam brigando pra contratação do Chiquinho. Então imagina só, né, Luciano, porque hoje na palma da mão a gente assiste qualquer jogo em qualquer lugar. O nosso documentário tá no YouTube, tá na rede social, o cara pode estar no Japão, pode estar nos acompanhando. O Chiquinho é o popular Bugre, né? O apelido dele era Bugre, né? Por quê? Acredito eu, por semelhança, de repente. Eu conheci, graças a Deus, eu tive a oportunidade de homenageá-lo em vida, né? É mesmo? Chiquinho. O campeonato de 68 foi acabar mesmo, Marcela. Toda a história, todo o imbróglio de 68. Agora na inauguração do museu, da sala de troféus, da reinauguração da sala de troféus. Ali acabamos oficialmente todo o imbróglio. O que acontece? Teve esse enrosco do Caxias e Guarani, certo? De Lages. Caxias empatou em ponto. Marcaram uma final, tiveram que ter um jogo de final. Então, em 69, quase um ano depois, no dia 8 de julho de 1969, teve o primeiro jogo, Caxias e Comerciário, lá no estádio Ernesto Lenço Sobrinho, o Ernestão, 0-0. Teve o jogo da volta, aqui no estádio Heriberto Wilson. Foram 2 jogos. Porque teve que ter final. Era ponto corrido, mas como empataram, final. Em Criciúma, no dia 15 de julho de 1969. E por que foi aqui o outro jogo da volta, tu sabe? Foi melhor campanha? Que empatou em pontos? Boa, confronto direto, de repente. Pois Bom, mas em 15 de julho de 69, Criciúma empata com o Caxias de novo aqui, 1-1. Vai pro terceiro. Daí o terceiro jogo em Florianópolis. Campo Neutro, no Adolfo Konder, que é onde hoje o Beira-Mar, lá em Floripa, pra quem tá se associando. Beira-Mar Shopping, Beira-Mar Shopping, onde fica. O Criciúma daí ganhou 2-0, campeão oficial, super campeão catarinense, né? De 69. Tem os gols? Narração? Não. Não. Não tem. Não, quem fez os gols? Isso. Sim, temos, sim, Darlan e Jair. O Darlan e o Jair. Desculpa, pensei que não, mas a imagem dos gols, né? A imagem não tem, né? Aí não tinha como. Tem um registro, obviamente, o Darlan e o Jair, né? Darlan e Jair. Isso, então o Criciúma, o Comerciário oficialmente campeão lá em 69. E por que eu digo rolo? Porque o rolo foi tão grande que não existiu taça e não existiu medalhas. Já tinha entrega, né? Se tu olhar, não, mas a faixa foi o próprio Criciúma que fez confeccionar na época de campeão. Então não teve essas entregas de faixas e medalhas, né? A faixa que a gente vê do Criciúma Esporte Clube era uma prática da região, as faixas ser confeccionada não pela entidade, digamos, que organizava, né? O Criciúma foi campeão, fez uma faixa bonita pra, né? Uma entrega de faixa que o Inter entregou. Então o que acontece? Daí em 69 o Criciúma faz um jogo em Porto Alegre, lá em 69, né? Já vou lembrar o time não era nem o Grêmio Inter, do estádio do Beira-Rio. O jogo foi contra o
Já então, assim, ó, então, quando tu lembra... E que foi daí a segunda entrega de faixa, Marcelo. Ó, a direção permitiu, a gente vai dar uma esticadinha, porque o documentário tá bom. Então nós vamos com o Conte para falar dessa situação aí do primeiro título, como Perfeito. É que foi. Porque o Conte, nosso grande Conte aí, enfim, um cara que fez muito pelo Criciúma, ele concedeu uma entrevista para vocês, né, Luciano? Do pessoal do Museu Carvoeiro, né? E aí, na ocasião, ali, vocês acabaram abordando muitos assuntos e falou também sobre essa situação do primeiro título, é isso, né? 68, né? Ele comenta do primeiro título e como que foi montado o elenco de 68. Desliguei teu microfone. Como foi montado? Como foi montado o elenco de 68, né? Agora o mano me mata aqui. Eu já errei uma edição aqui, agora o microfone, tá tudo certo. Vamos então com o Conte. Será que vai falar? Vai falar assim, na entrevista com o Museu Carvoeiro. Vamos ouvir o Conte. Aí que disputamos o campeonato, houve o Caxias ganhou os pontos na justiça, algum resultado de algum jogo, e com isso foi campeão, né? Foi considerado, tá? E o Comerciário então teve que disputar, foi igual, né? E o Comerciário teve que disputar o melhor de três com o Caxias de Joinville. E tu te lembra os resultados? Como é que foi? O terceiro jogo foi aqui ou foi em Florianópolis? O terceiro jogo foi em Florianópolis, né? O primeiro jogo foi Joinville, 0-0. Depois aqui foi 1-1. E o terceiro jogo foi em Florianópolis, nós ganhamos de 2-0. Bacana. Então foi uma festa, né? Isso já foi no ano de 69, né? Eu acho que maio, junho de 69, eu acho que por aí. Por aí, seu Conte, por aí. O Criciúma, então, Comerciário foi bicampeão, né? Ele foi campeão em 68 e depois azar de quem que botou na justiça, né? Olha quanto tempo depois, né, Marcela? 20 de julho de 69. O Conte tá bom de memória, né? Pois é, cara. Maio, junho, né? Junho de 69. E por mais que a gente tenha ouvido o Conte, essa situação, cara, é muito legal, cara. Só pra registrar, eu achei aqui, né, Marcela? Então daí teve uma segunda entrega de faixa, foi no estádio Beira-Rio contra o Cruzeiro de Porto Alegre. Cruzeiro de Porto Alegre. Então foi em 69. Marcela, o que aconteceu? Quando a gente foi... primeiro agradecemos a voz do Canela aí no fundo, nosso entrevistador, né? E o pessoal do Museu Carvoeiro, que também faz parte aí, que a gente pode usar um material de riquíssima importância. Tem o site, o Instagram Museu Carvoeiro, o site Museu Carvoeiro, e o pessoal que vai na sala de troféus, se a gente consegue entrar no estádio e ver que o Criciúma tem história, é graças a essa turma aí que acabou resgatando boa parte da nossa história e que a reinauguração da sala de troféus findou aquele campeonato de 69, né? Por que disso? A gente... Cara, a gente ficou em 7 maluco por 6 meses embaixo do estádio Alberto Wilson, sem mentira nenhuma, até 1, 2 da manhã limpando taça, lustrando, arrumando, botando bonequinho. Cara, um negócio assustador em época de a pandemia alta, todo mascarado, literalmente. Eu prometo que aqui é só documentário, eu não vou criticar. É só documentário aqui. Que eu já me irrito só de pensar. É inacreditável. Mas enfim, desculpa, Luciano. Virávamos noite lá. Desculpa. Isso antes de a gente começar a pensar em como arrecadar grana, né? Mas só arrumando. E eu realmente não confesso que eu não lembro exatamente quem foi, mas um de nós lá falou: pô, se a gente dá uma conversada com o atual presidente da federação, para a Federação Catarinense fazer uma taça do Campeonato Catarinense de 68 e a medalha, e a gente homenagear os jogadores vivos. Que é o Rubens Angelotti. O Rubens Angelotti. Ele, cara, prontamente ele assim, combinado. Vou fazer uma taça, no dia eu levo para vocês. E ele apareceu aqui, uma taça bonita da federação com uma medalha. Nós fizemos 12, uma taça e 12 medalhas, apareceram 10 jogadores na oportunidade. E a gente... Que massa, cara. Daí chamamos 1 a 1 pra entregar, daí chamava lá o atual presidente pra botar a medalha 1 por 1. O Chiquinho era vivo ainda, né? Que massa. E daí por final me chamaram, eu entrei com a taça na mão, entreguei na mão do Chiquinho, o Chiquinho e os jogadores ergueram a taça, gritando campeão. Depois entrou a escola de samba. Não, foi agora. Daí depois tocamos o rock and roll no Pátio Alberto Wilson, outra vibe. Mas a gente entregou. Então essa taça que tem de 68 hoje ali no museu, o pessoal pode olhar, tá bem no meio. A gente botou em destaque, ela tá em destaque. Sim. Bem no meio ali tem 3 púlpitos em destaque. A do meio é uma taça atual, feita oficialmente pela Federação Catarinense de Futebol,
dada aos jogadores de 68. Porque e ela tem a mesma imagem de 68 ou ela foi recriada? Não teve taça, não chegaram a confeccionar a taça. Ah, não teve taça? Ou melhor, ou se teve, não foi registrada. Cara, a taça de 69, do Campeonato Catarinense 69, do oficial, que o Metropol foi campeão, é uma das taças mais bonitas que eu já vi na minha vida, cara. Né? Aqui, está lá está no bairro Metropol. Nessa fuçada de coisas no Heriberto Wilson, nós achamos essa taça. Ou seja, a taça do Campeonato Catarinense 69 do Metropol estava na dependência do Heriberto Wilson. Pensa num negócio bonito de porcelana, uma taça, é um negócio espetacular. Pegamos aquela taça na mão, meu Deus do céu, coisa mais linda. E o medo de deixar cair lá. Daí entramos em contato com o Metropol na oportunidade. O clube fez uma carta, um memorando, tem no site do clube isso, devolvendo essa taça, e não se sabe por que essa taça estava no Heriberto Wilson. Às vezes questão de segurança. Até enfim, a gente comentou, provavelmente a de 68 poderia ser, porque a de 66 era uma taça assim, que tá em Itajaí. Desculpa. De 67 tem uma taça assim em Itajaí. 68 em Criciúma. Não tem taça. 69 tem. Então, provavelmente, se fosse feito taça, seria uma igual a essa. Ah, por aí, né? Então, só que não existe. Ou se bobear, quebraram, né? Ah, sim, né? Bobear, quebraram. Ou quebraram, ou a revolta da época, enfim, né? Mas em 60. Então, a taça do título de 68 a gente entregou agora recentemente pros jogadores. O Chiquinho tava presente na época. Só eu não. Fazendo uma pergunta aqui de curioso mesmo, né? Aproveitar, porque é o seguinte: o Caxias depois entrou na justiça. Foi Caxias? Foi Caxias. Caxias entrou na justiça, Caxias de Joinville, empatou em pontos e foram para 2 jogos de ida e volta, que depois jogou o terceiro. Isso. Caso esses 2 jogos de ida e volta foi porque empataram os pontos ou foi criado esse regulamento na hora? Ah, empatou. Não, eu tô fazendo uma pergunta até te peço desculpa, mas é curiosidade mesmo, porque às vezes sabe, né? Às vezes passa desapercebido. Não tem esse registro. Porque curioso, né? Tá, empatou, e agora? Ah, para o ímpar, cara ou coroa. Eu quero acreditar. Palitinho. Eu quero acreditar que, como o segundo jogo foi no Heriberto Wilson, um novo empate provavelmente seria do Comerciário. Pois mas, talvez para evitar confusão, né? Não tenho esse registro. Cara, e assim, ó, eu falei no programa passado, como essa gente tem dificuldade em data, né? Custei achar a data desses jogos aqui. Não. Nós falamos, e a gente bobear vai falar todo o programa, se acha a data do nascimento do Comerciário, dos primeiros jogos, do momento invicto, mas não se acha pouco do primeiro título, né? Sim, o primeiro título, de 60 em diante parece que se apagaram-se as datas, né? Apagaram-se as datas. Como a época era de crise, eu acho que eles estavam meio não sei se não quiseram registrar, deixar passar em branco essa situação toda, mas é o seguinte, eu não combino mais contigo as coisas, que nós ia começar a falar da troca de cores e a gente de novo emendou, já tá passando, já passamos do horário, na verdade, é bom demais o papo, mas só rapidinho, essa é um suéter isso aqui, né? Eu não vou chamar de blue, eu não vou empobrecer isso aqui, né? Isso aqui é eu tô usando um suéter da Replay, é isso? Isso. Aí um suéter original, oficial né? de 1991, Mastela. 91, né? Esse é o oficial de 1991 da marca Replay, a fabricante do produto da época da Copa do Brasil, né? Na verdade, de um monte de campeonato, a Replay era forte. Então, se o pessoal tá acompanhando a gente desde o primeiro, lembra que a gente no primeiro tava de azul, os dois. O segundo de jaqueta. Jaqueta azul e eu já de tricolor. Hoje ambos de tricolor, porque a gente ia chegar no tricolor hoje, mas não deu. Tem até uma falinha do Antenor Angeloni que vai ficar pra próxima, né? Mas vai tá separada aqui. E aí, então, provavelmente, Luciano, hoje, encerrando esse terceiro episódio, a gente dá os últimos passos em relação ao Comerciário azul. Oficialmente, o que acontece? Daí 68 campeão catarinense, 68 Comerciário campeão catarinense, último gás azul e branco, digamos assim. 69 Metropol campeão catarinense, ambos entram em crise, pede afastamento do futebol profissional. Então ambos, teoricamente, os 2 últimos campeões do estado, Metropol e Comerciário, o Metropol nunca mais voltou, o Comerciário em 70 não joga. Então na década de 70 a gente volta a ter uma época de crise, digamos assim, econômica. Então, não só no futebol. Não só no futebol. Lá no primeiro episódio a gente falou que o Comerciário saberia que ia fazer uma pausa, mas voltaria por não estar atrelado às minas de carvão, lembra? Sim. Era o desejo deles. E realmente,
Então o Comerciário para em 70, fica só com o futebol amador, joga Alarme, tanto é que em 75 foi campeão e pela última vez do campeonato da Alarme, né, aqui em Criciúma. E em 77 ele com Oswaldo Patrício de Souza, né, famoso na cidade, volta pro futebol profissional. Em 1977 disputa o último campeonato catarinense e o último ano, digamos assim, como Comerciário Esporte Clube. E surge pela primeira vez um nome que, na minha opinião, muito importante na história do Criciúma, chamado Antenor Angeloni. E ele veio com a ideia de mudança de nome, e ele fala o porquê disso, né? A gente vai contar certinho, que é transformar o Comerciário para Criciúma Esporte Clube. Lembrando, para todos que estão aqui ouvindo, não é um novo clube, não é uma nova instituição, é apenas uma mudança de nome. Tanto é que o CNPJ é o mesmo, do Comerciário até hoje. Criciúma e Comerciário é o mesmo clube. Olha só. Mesmo CNPJ, não mudou desde 1947. Seria uma união, né? Em vez do cara do bairro torcer pra lá, torcer pra cá, vão torcer pra todo mundo o mesmo time? Então, o Santenor vai explicar mesmo, com calma, certinho, né? Quando ele voltou em 77, era muita rivalidade ainda. Ainda tinha Próspera forte, ainda tinha os clubes da região em forte. E o cara que torcia pro Atlético Operário não queria torcer pro azul e branco do Comerciário. O cara que mesmo que o Atlético Operário não existisse, mas o cara verde e branco do Metropol não queria vir torcer pro azul e branco do Comerciário. Teve a incrível sacada. Cara, vamos tentar unir esses torcedores em prol de um time da cidade. Então a gente vai rebatizar ou renomear, né, para Criciúma Esporte Clube. Inicialmente ele é uma mudança simples. Manteve cor, manteve escudo, manteve tudo, só que a palavra Comerciário mudou para Criciúma Esporte Clube em 78. Pergunta se a gente ganhou no primeiro jogo? Perdemos. Não ganhamos no primeiro jogo. Mas aí a gente vai ter que contar depois, senão vai te apresentar Luciano e Mano a partir da próxima semana. Senão o Mano me derruba, que eu tenho que entregar pra programação da rádio, enfim, mas, cara, espetacular as histórias. Foi show, né, Luciano? Deu pra rebater bem. O Estádio Olímpico Heriberto Wilson, gente, o majestoso. O Luciano explicou. Bacharel da Pelota passou batido, né? Depois a gente conta. Depois a gente conta. Enfim, tem muita história. Eu acho que já vem. Já li na internet, já foi confirmada a terceira temporada, tá? Não é nem a segunda, é a terceira temporada aí do Dugas de Alma, Garra e Coração. Valeu, meu querido. Obrigado, hein? Abraço, Mastela, tem abraço aí pra turma? Tem a galera toda escutando a gente aí. Metade é parente, né, Mastela? Não tem. Se o parente não escutar a gente, quem vai escutar, né? O Diego Bittencourt tá ouvindo a gente, grande Diegão também aqui. Diego, vai te organizando aí que tu vai ter o teu dia aqui, hein, pô. O Andy também tá ligado, mandou uma mensagem. Cadê aqui o nosso amigo Luiz de Oliveira? Quando o time perdia, a torcida ficava xingando que eles tiravam a velhinha e não pagaram. O marido dela é o filho. Cuidavam do gramado de dependências. A casa dela ficava no lado do Colegião, década de 70. Neste jogo com o Inter, eles levaram o Valdomiro e o Pedro Paulo. Histórias dos nossos ouvintes. Nesse jogo na entrega das faixas foi. Tanto é que o Valdomiro em 69 não tá no time que jogou aqueles 3 jogos lá. O Valdomiro não tava, não participou desse jogo. O Criciúma não quis, naquela leva de vender jogador do Chiquinho, não quis vender. Foi deixar pra vender o Chiquinho depois pro próprio Colorado, né? Pro Inter. Como é que eles descobriram, né, cara? Hoje tem rede social, tem tudo, né? Como é que eles sabiam, cara? Como é que eles sabiam na época, assim, né? Entendeu? Tem que encerrar, gente. Luciano, obrigado, um abraço Luciano. Pros Martinello, tudo que estão me escutando aí, pra família lá da esposa e filho também. Grande pessoal que tá acompanhando, deixa eu agradecer os nossos parceiros, meus amigos. Posso deixar, a gente vai até às 10, tá? Vale. Azar da Voz do Brasil. Mas é o seguinte, deixa eu agradecer o Dugas de Alma, Garra e Coração, agradecendo a Dugas, a Joalheria Ótica Lanco, Pão do Pá, Shield Car, Dr. Eduardo Martins, Barcelona Lanches, Natflex, Dom Petini Barbearia, Faculdade Zezucre, Bombando Carros. Mais alguma historinha? 10 segundos, tem alguma história de 10 segundos? Não? Então pode ficar tranquilo. Não, eu falo Bacharel da Pelota, porque no campeonato de 68 o Chiquinho fez gol pra caramba e não parava de fazer gol. Então era o Bacharel de fazer gol, então virou o Bacharel. Não passou em branco o Bacharel da Pelota. Obrigado, Luciano, obrigado a você que nos acompanhou, continue com a programação, seja na 92, você no YouTube, muito obrigado, fique com a gente, o Dugas de Alma, Garra e Coração, terceiro episódio do Tigrão, um abraço, tchau, tchau. A 92 FM apresenta o documentário Dugas de Alma, Garra e Coração. A história do Criciúma Esporte Clube nos conecta, com Matheus Mastella e Luciano Fernandes.
Patrocínio Pão do Pá. Quem come pão é mais feliz. Shield Car, a proteção veicular mais completa de Santa Catarina. Barcelona Lanches, o melhor x-salada e a melhor tábua da cidade. Joalheria e ótica Lanco, amor que brilha feito joia. Doutor Eduardo Martins, transplante capilar de alto padrão. Vem Cerezucre e torne-se o profissional que o mercado procura. Natiflex Colchões Magnéticos, direto de fábrica em 18 vezes no boleto. Dom Pettini Barbearia Club, marque o seu tempo. E Bombando Carros, seu carro a um clique.